Bom dia, professor Romilson. Nós estamos aqui com o professor. Estamos iniciando neste momento um bate-papo, né, onde, dentre alguns temas, o professor vai falar para a gente, vai dialogar conosco sobre ações afirmativas, sobre universidade, sobre sistemas de avaliação. Bom, nesse primeiro momento, professor, gostaria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre o significado e os impactos da avaliação nas instituições de ensino superior. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que o primeiro ponto importante que nós temos que identificar é entender o que é avaliação, né? E a gente compreender as dimensões políticas, sociais, históricas, estratégicas que implicam nesse conceito. De maneira bem simples e bem, digamos assim, bem objetiva, podemos entender a avaliação como uma comparação, né? Então, avaliar é você identificar elementos e características e, de posse desses elementos, comparar com um referente, com um referencial. Então, quando eu quero avaliar a qualidade de um determinado produto, de um serviço, eu estabeleço um parâmetro que eu considero como ideal e, a partir deste parâmetro e a partir deste referente, a partir desta referência, desse referencial, eu começo a comparar, né, o produto ou resultados de um serviço com esse parâmetro que eu estabeleci. Então, primeiramente, a gente tem que identificar esse aspecto. O outro ponto que é importante para a gente perceber na discussão sobre avaliação, ensino superior, é que para a gente avaliar, por exemplo, uma qualidade e trabalhar com parâmetros e trabalhar com referências, nós temos, e aí só fazendo um parêntese, a gente tem na educação básica, por exemplo, os parâmetros curriculares, né? Que são as referências mínimas, ou referencial que é estabelecido como parâmetro, por isso o nome parâmetros curriculares, para que servir de orientador e de medida, né, dos currículos nas escolas e nas instituições de ensino. Na educação superior, no ensino superior, existem várias possibilidades também de se pensar avaliação e de se pensar qualidade, de se pensar estes parâmetros. Um desses, então nós temos vários sistemas, os sinais, por exemplo, é um sistema de avaliação, é um sistema nacional de avaliação da educação superior, ou melhor, é um sistema de avaliação, onde você tem parâmetros que são colocados, né, no geral, baseado em conhecimentos mínimos que são considerados para que o estudante tenha incorporado. Então, o vestibular é um sistema de avaliação, a prova, o teste é um sistema de avaliação no qual você vai buscar identificar a absorção, a apreensão, a incorporação de conceitos, de ideias, né, de um currículo, de conteúdos de um currículo ou de habilidades e competências necessárias para aquilo que eu considero como ideal. Nesse primeiro momento, então, a gente pode perceber que o foco na avaliação está no parâmetro, no ideal que você estabelece. E aí a gente começa a pensar algumas dimensões políticas, históricas, sociais, estratégicas e como como a avaliação pode ser entendida também como uma estratégia de dominação, uma estratégia de estabelecer parâmetros de poder, de legitimação de determinado poder, de legitimidade de determinado poder, e como a avaliação pode ser um instrumento político de reprodução ou de manutenção das estruturas sociais. E a educação superior é um espaço muito propício
para se pensar e colocar essas dimensões. Eu vou me ater no primeiro momento dessa minha fala, nesses primeiros 10 minutos, na dimensão da pós-graduação, por exemplo. Então a gente pode perceber que no Brasil nós temos um dos melhores sistemas de avaliação do mundo na pós-graduação, né? É um sistema complexo, é um sistema que é estruturado para buscar parametrizar determinados critérios que são colocados por um grupo como critério do ideal, de como deve funcionar a pós-graduação, o ideal como deve funcionar a educação superior. E nessa avaliação, por exemplo, na pós-graduação, nós temos a CAPES e o CNPq, que tem os cadernos de avaliação, que são indicadores, são parâmetros, indicadores que são levantados e definidos com o objetivo de parametrizar aquilo que este grupo, no caso a CAPES, o CNPq, o governo, o MEC, estabelece como ideal para o funcionamento da pós-graduação no Brasil. Então, cada área de conhecimento tem os seus parâmetros, cada área de conhecimento tem os seus indicadores e que, de modo geral, tem aspectos que são gerais para todas as áreas e tem aspectos que são específicos para cada área. Então, por exemplo, na dimensão, no caso da educação, no caso da avaliação, esse manual, esses critérios de avaliação são divididos em quatro partes, né? Uma que eu avaliar, que não é pontuado, mas que eu avalio a proposta do programa, o projeto do programa de pós-graduação. Uma outra dimensão eu vou avaliar a produção docente, né? Toda a dimensão da produção científica, né? Dos docentes do programa. Eu vou avaliar também os discentes do programa, né? Eu vou ter que analisar dissertações e essas dimensões, tempo de que foram colocadas as dissertações, em que perspectiva, em articulação com as linhas dos projetos de pesquisa, tudo um setor complexo. Eu vou avaliar também a inserção social do programa dentro da comunidade, dentro da sociedade, e eu tenho também outras dimensões da avaliação. Então, é um sistema que, de maneira bem racional e lógica, dentro de uma racionalidade, dentro de uma lógica, tenta comparar o funcionamento das instituições de ensino superior e mais especificamente da pós-graduação, frente àquilo que o MEC, que o CNPq, que a CAPES estabeleceu como ideal de funcionamento de um programa de pós-graduação, tentando entender qual é a articulação que existe entre a pesquisa e entre a pós-graduação e a graduação, de como há essas trocas de momento. São vários os parâmetros e os indicadores que são importantes. Eu acho que o interessante não é identificarmos os indicadores e os focos, né? Porque são muitos, são vários, são variados, né? Mas é importante a gente entender que avaliar é comparar, é medir através de indicadores, através de parâmetros, como eu fui colocado aqui no caso da pós-graduação, mas sobretudo hierarquizar, né? A partir de avaliação eu crio hierarquias, eu crio valores, eu pontuo, eu estabeleço hierarquias, eu estabeleço posições, né, dentro de determinada estrutura que eu estou avaliando, a partir do critério e dos indicadores que eu utilizo. Logo, o sistema de avaliação, o sistema de parametrização é um sistema que está embutido, uma lógica de hierarquização, uma lógica de taxonomia, né, uma taxonomia intencional de um determinado grupo que escolheu os parâmetros e que, em função disso, nós temos a estrutura de valor e de peso que é dada a cada instituição a partir do cumprimento ou não do parâmetro, do indicador e dos critérios, das condições que são consideradas como ideais.
Eu quero ficar por aqui, nesses primeiros 10 minutos, e aí abro para que a gente possa discutir mais alguma coisa.